E eu nunca tinha visto como um trabalho escravo. Mas eu só tinha 13 anos. Um menininho negro pegou uma boneca. Só que foi diferente quando a minha tia foi apresentar o namorado dela, que era aquele uma menininha negão branquinha, assim, sabe? falou assim, essa não, essa é feia. E aí meu avô e minha mãe contou que ele, tipo assim, literalmente colocou ele pra fora de casa e correu atrás dele. O Gueni, ele vem da Suíça, mas era de uma parte da França que também tem alguns Guenis até hoje. E depois passou para a Suíça e o descendente do Brasil é da Suíça. Minha mãe traiu meu pai. Ela arrumou uma outra pessoa. Porque minha mãe, ela era analfabeta, ela veio de Minas para trabalhar em casa de família muito nova, devia ter 12, 13 anos, meio novinha. Então ela conheceu ele, só que meu pai sempre foi um homem também preconceituoso, não sei porquê, foi morar com uma mulher negra, e ele sempre foi uma pessoa muito bruta, muito ignorante. E ela, depois que eu já estava alfabetizada, ela fez parte daquele projeto Mobral. Aí ela aprendeu a ler e arrumou um trabalho na prefeitura. Ela trabalhava de gari quando ela conheceu esse rapaz. Aí ele descobriu e ela teve que sair de casa. Ela saiu de casa. Eu lembro quando ela foi para buscar as coisas dela, ela foi com um policial. Se a gente vê tanta violência contra a mulher hoje em dia, imagina há 40 anos atrás. Então foi nesse período que ele sequestrou a gente. Né, que ele veio embora, que ele não queria mais que ela visse a gente. Acho que foi um tipo de castigo para ela, né? Então, a minha mãe, como eu disse, ela, né, veio do Nordeste, ela é cearense. E ela veio pra cá quando ela tinha 12 anos, né, segundo ela. Ela veio pra minha avó fazer uma cirurgia. Eu contei porque a minha mãe me contou, né? Foi uma lembrança dela, né? Eu cheguei a conversar com ela sobre esse trabalho, né? Falei o que eu estava fazendo, tudo mais, qual era o objetivo do trabalho. E ela começou a me contar, né, uma série de situações inusitadas, né, que ela presenciou. E uma delas, né, foi do modo, né, que tanto ela quanto a irmã dela, né, conheceram seus companheiros. Né? Meu pai é branquelo, do olho bem verde, né? E quando minha mãe apresentou ele para a família, foi, né, tudo bem, né? Meu avô materno aceitou, né, perfeitamente, falou que conhecia a família, que era um bom rapaz, não sei o quê, né? Tudo tranquilo. E só que foi diferente quando a minha tia foi apresentar o namorado dela, que era aquele negão assim, sabe? Bem alto e tal, tudo mais. E aí o meu avô, minha mãe contou que ele, tipo assim, literalmente colocou ele pra fora de casa e correu atrás dele no meio da rua, porque falou que não aceitava, que aquilo ali não era, né, gente pra namorar a filha dele, que não sei o quê. Só que era uma pessoa que também era da vizinhança, né? Que não tinha nenhum tipo de problema, né? Mas que era negro, né? E acho não, tenho certeza que pra ele é um problema, e como é até hoje, né? Eu tenho a filha deles, né? Dessa minha tia, né? E do agora marido dela, né? Também negra. Quando ela era assim, menorzinha, ela era chamada de bichinho de arroz. Segundo minha mãe, é um bichinho pretinho e, tipo, apelidaram a menina disso e chamavam, tipo, né, como se fosse uma brincadeira, mas que, né, com certeza, eu me incomodaria se eu fosse, né, chamada desse tipo de coisa. Chega a ser meio pejorativo mesmo de não aceitar aquela pessoa ali, né. E ela, criança também, não deve nem lembrar, porque, né, com o tempo a gente esquece. Ela era bem pequenininha quando eles chamavam ela assim. E era diferente do tratamento que eles tinham comigo, tinham com meu irmão, tinham com as outras primas que eram, né, mais brancas também. E eu me recordei de um fato que eu estava ali, acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos, mais ou menos, brincando com as minhas primas.
Aí, da família, né, da minha mãe, a única que casou com um negro foi a minha mãe. Então, os meus primos são tudo clarinho, lourinho e negro, só eu e meu irmão e a minha irmã mais nova, né? Aí a gente brincando ali normalmente, não sei como aí surgiu esse assunto. Aí uma das minhas primas falou assim, eu quero ser veterinária, porque eu gosto de animais, de bichos. Aí uma outra prima minha, que morava lá no centro do Rio, meu tio tinha uma condição um pouco melhor, e estudava em escola particular, que ela tinha já pequena, inglês, desenho, várias atividades, né, que uma escola pública aqui na Baixada não oferecia pra gente, né? Ela falou assim, não, prima, não preciso de você estudar, não. Eu falei, por quê? E esse gesto eu não esqueço. A professora passou a mão assim no braço e falou, lá na minha escola tem uma moça que é da sua cor. E ela trabalha na portaria e ajuda na secretaria. Aí, naquele momento, como eu era criança, eu não percebi aquilo, porque devido a ser uma escola de classe média, lá o lugar do negro é um lugar inferior, né? Aí eu falei assim, não, eu também vou estudar. E isso passou, professor, mas quando eu fiz esse trabalho eu lembrei disso. E esse gesto dela fazendo assim, eu nunca esqueci. Então, já teve alguns problemas, mas assim, entre primos, não de tia, uma coisa assim. Teve um primo meu que falou assim pra mim, Tayane, quando você... Ele era bem branquinho, virou pra mim e falou assim, Tayane, quando você morrer, seu sangue vai ser petróleo e seu cabelo vai ser de bombril. Porque eu sempre usei meu cabelo muito enrolado. E quando eu tinha 6 anos, minha mãe me forçou a alisar. E a questão também de ter ficado um ano na casa de um amigo do meu pai, eu acredito que ele me afastou de casa porque ele casou de novo e a mulher ela fazia muitas maldades com as minhas irmãs. E eu já tinha 12 para 13 anos nessa época e eu nunca fui uma pequena. Então, por ser do tamanho dela, que ela é uma pessoa de estatura baixa, e eu sempre ter sido grande, eu acredito que foi uma oportunidade que ele teve de me tirar de casa, com a desculpa que eu ia ficar com a esposa do amigo dele que estava grávida, e eles iam para uma pescaria, uma caça, não me lembro muito bem. E eu fiquei 1 ano. Ela dispensou a secretária do lar dela, e eu com 13 anos eu trabalhava de segunda a segunda. E só tinha o prato de comida, mais nada. E também eu acordava às 5h30 da manhã, porque o neném nasceu, né? Ela estava grávida, o neném nasceu. Eu acordava às 5h30 da manhã, fazia a primeira mamadeira e eu só ia dormir à noite, depois de tudo pronto, né? E como eu sempre gostei muito de estudar, eu quero voltar a estudar, eu quero estudar, e eu consegui estudar à noite. E quando eu chegava à noite da escola, a cozinha estava toda desmontada para eu limpar, o fogão, as coisas todas para eu limpar. E assim eu fiquei por mais de 1 ano. E eu nunca tinha visto como um trabalho escravo. Eu tenho certeza. E acredito que é um racismo ainda velado. As pessoas dizem que não existe, mas a partir do momento que eu mesma dizia que eu não sou negra, eu sou morena, e eu ouvi diversos comentários, você é até bonitinha para ser negra, ou até mesmo questão de se sentir inferior pela cor da pele, achar que não teria merecimento em estar em determinado local por ser negra. Eu acho que isso é fruto de um pensamento coletivo, um pensamento da sociedade. Eu já passei por várias situações de loja, de comprar alguma coisa. Você vê que com a minha irmã, já fui com a minha irmã, e as pessoas nunca acham que a minha irmã é minha irmã. E
Eu já entrei, a pessoa viu que eu entrei com ela, mas depois ficou indo atrás de mim na loja e ela parada, tipo, olhando, e ela olhava assim na minha cara, você não vai fazer nada? E eu ficava assim, com receio muito grande. Tem muito preconceito, muito racismo. Muito mesmo. Então, a minha mãe, como eu disse, ela, né, veio do Nordeste, ela é cearense. E a parte que eu vivenciei, assim, da minha mãe foi por ela ser uma estranha mesmo para a família do meu pai, né? Que eles, quando ela morava com os pais dela ainda, a minha mãe, ela não tinha uma situação assim, né, muito boa, né? Ela era pobre mesmo e não estudava, nunca estudou, né, em colégio particular, nem nada. Inclusive, ela parou os estudos, porque a mãe dela falou que ela tinha que trabalhar, se não me engano, acho que foi na 8ª série. E foi isso. E desde sempre a minha mãe era esse bicho do mato, né? Tipo assim, todo mundo ali na família do meu pai, tipo assim, né, falava com ela, né? Normal, mas toda vez que tinha alguma situação inusitada, eles, sei lá, não seria uma reação do modo que eles teriam com uma pessoa que é, tipo assim, a irmã do meu pai, né? Era uma reação mais, como é que eu posso dizer? Eu não sei se eu posso dizer preconceituosa, de fato, assim, da pessoa saber que estava sendo preconceituosa, mas era uma coisa assim, mais... Não tem a palavra. É porque, assim, a minha avó... Foi outra coisa também que eu vi de uma outra forma, que minha avó sempre demonstrou um preconceito. Eu nunca entendi o preconceito porque o meu avô, como eu descobri um pouco antes da pesquisa, minha tia mais velha, parte do pai, tinha dito que a gente já teve índio na família, que a bisavó do meu avô parece era índia, né? Então, meu avô parecia um caboclo. Então, ele não é branco, então eu nunca entendi muito bem essa questão. Por que a minha avó tinha tanto preconceito? Aí minha tia falou que ele teve um caso com uma mulher negra e teve um filho. Então, eu achava que era por isso, mas aí eu consegui entender que isso só foi para aguçar, que na verdade ela já era uma pessoa preconceituosa. Que se ela não fosse, e se fosse uma mulher de cor branca, ela ia aceitar? Eu acho que não, né? Então, acho que foi só uma forma, né, dela mostrar o preconceito que ela sempre teve. E não é só ela na família que tem preconceito. E eu costumo dizer que nós somos as negras da família, eu e as minhas 2 irmãs. Porque, não que o resto da família seja branca, né? Porque eu acho que se meu avô era quase negro, né? Não vejo motivo para ninguém bater no peito e dizer que é branco. Mas, assim, as negras da família, as pobres, piolentas e catarrentas, sempre fomos nós. Apesar de não ser tão catarrenta assim, nem ter piolhos. Mas, além de ser as negras da família, declaradamente, as mais pobres e as de pais separados. Então, olha quanta coisa, né? Então, nunca disseram assim pra gente, vocês vão ser o lado ruim da família, vocês vão ser, né, as prostitutas da família. Não precisa, tem coisa que não precisa dizer pra gente sentir, né? Eu acredito que a escola contribui para essa manutenção desse racismo, uma vez que não propicia meios do aluno se autoafirmar, do aluno se identificar, se reconhecer no espaço, no cotidiano, tanto como representações físicas, quanto por meio de projetos pedagógicos. Geralmente ainda é muito comum vermos pensamentos, dia 20 de novembro, Dia de Consciência Negra, e projetos que trabalhem a Lei 10.639 são poucos executados. Ainda muita gente nas escolas desconhecem a Lei 10.639, mesmo depois de tanto tempo da sua efetivação.
aquela vida que eu me lembro e recordo do ensino fundamental, foi isso, que os negros foram escravizados, apanhavam, estavam ali para ser empregados, só coisas ruins mesmo. Eu não me lembro de algum professor falar, né, de coisas boas que o negro ajudou. Eu tive, né, professores que, né, acho que até evitam de falar disso, não sei porquê, né? Para mim, parte desse lado negativo, professor, que sempre o que foi evidenciado, né, foi sempre o lado negativo. A gente vê apelidos sendo naturalizados na escola como se fossem brincadeira de criança, não tem nada a ver, e a partir disso a gente vê essa manutenção desse preconceito. Eu não consigo não me sentir incomodada com uma pessoa que está sofrendo, né? Seja por racismo ou seja por qualquer outra coisa. Então, acho que a partir disso não é um problema daquela pessoa, né? É um problema de todo mundo, sim, porque acho que não tem como não te afetar de alguma forma. Eu acho que a universidade tem que ser repensada, né? Porque realmente, como você falou, ela foi pensada só para pessoas que não precisam trabalhar, que têm um tempo todo para dedicar para a universidade. E também não foi pensada para pobre, né? Para ver que, apesar dos pesares, os pobres estão na universidade. E eu estou aqui para provar que a gente chega. Então, se tivesse oportunidade, se fosse diferente, talvez não aconteceria o que está acontecendo agora. Como eu falei para você, eu tenho muita dificuldade para escrever. Por quê? Eu não fui preparada para vir para uma universidade. Né? Eu aprendi a ler e escrever só para ser alfabetizada para o mínimo necessário, para ser balconista, para ser doméstica, para saber pegar o ônibus. E o que acontece até hoje, não aconteceu só num período de 10, 20 anos atrás. Isso acontece até hoje. Né? Tanto que a gente está vendo as reformas que vêm aí preparando mais o povo para isso, né? Só para trabalhar em indústria, nas fábricas. E eu falei para você que eu não penso em entrar no mestrado, mas é mentira, eu penso, eu só não sei como, né? Por causa dessa dificuldade de escrever. E eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender as coisas, acho muito interessante a gente aprender as coisas. E eu também nunca pensei em ser professora. Como eu falei antes, eu queria fazer contabilidade, porque eu sempre gostei muito de matemática. E hoje em dia, eu faço o que eu gosto. Quem me conhece sabe que eu gosto de ser professora, eu gosto de alfabetizar. Não sou a melhor do mundo, mas eu faço o possível para ser uma boa professora.